Então, vamos mergulhar numa profecia que o Vaticano manteve em segredo por décadas. É uma história cheia de mistério, com visões que parecem saídas do Apocalipse e uma mensagem que, olha, até hoje causa um debate muito, mas muito acalorado. Pois é, aqui está o grande quebra-cabeça. A gente tem uma mensagem que teria sido revelada nas aparições de Fátima lá em 1917, com uma data marcada para ser divulgada, 1960. Só que ela só veio a público no ano 2000. A pergunta que não quer calar é: por que esperar 40 anos? Essa demora toda alimentou todo tipo de teoria, desde conspirações até profecias terríveis demais para serem contadas. Parem para pensar um pouco. 40 anos de espera. Não é pouca coisa. Esse silêncio todo não foi só um atraso. Ele transformou o segredo numa verdadeira lenda, aprofundando o mistério e fazendo a imaginação de muita gente voar longe. Ok, para a gente conseguir entender toda a polêmica que cerca o terceiro segredo, a gente precisa dar um passinho para trás. As duas primeiras partes da mensagem, que foram reveladas bem antes, são essenciais para preparar o terreno para o que viria depois. A mensagem que foi entregue aos 3 pastorinhos lá em Portugal não veio toda de uma vez. Ela foi dividida em 3 partes distintas, sabe? Cada uma construindo em cima da anterior, quase como os capítulos de uma história que vai ficando cada vez mais sombria. E essas primeiras revelações já chegaram com tudo. Primeiro, uma visão do inferno de arrepiar. Depois, um alerta sobre os erros da Rússia, que na época todo mundo entendeu como uma referência clara à expansão do comunismo ateu. Isso tudo criou um clima bem dramático, preparando o palco para a peça principal, a terceira parte, o segredo que o mundo inteiro esperaria décadas para conhecer. Beleza, vamos avançar então para a visão em si. Vamos tentar entender o que era tão sensível, tão delicado a ponto de vários papas optarem por mantê-la em segredo. A coisa já começa de um jeito bem apocalíptico. A visão mostra um anjo com uma espada de fogo que solta chamas que parecem que vão colocar fogo no mundo inteiro. Uma imagem de julgamento, de uma ameaça que, segundo o texto, só é contida pela intervenção de Nossa Senhora. E aí aparece a figura central, um bispo vestido de branco, que os videntes na hora pensaram ser o Papa. Ele anda com muita dificuldade, com um ar de dor, no meio de uma cidade que está em ruínas e, pior, cheia de corpos por toda parte. Uma cena desoladora. O clímax da visão é chocante. No alto de uma montanha, essa figura do Papa se ajoelha em frente a uma cruz enorme e é assassinado por um grupo de soldados que atiram e usam flechas. É uma imagem muito, muito forte. E não para por aí. Depois do Papa, a visão mostra muitos outros bispos, padres, religiosos e até leigos, pessoas comuns, sendo mortos também. Fica claro que não se trata de um ataque a uma pessoa só, mas sim uma perseguição em massa contra toda a igreja. A escala da tragédia é imensa. O final da visão é extremamente simbólico. Mostra 2 anjos que recolhem o sangue dos mártires e usam esse sangue para regar as almas que estão a caminho de Deus. A ideia que fica é que todo aquele sofrimento, toda aquela morte, teria um propósito maior, um sentido de redenção. Bom, a gente poderia pensar que, com a revelação do texto em 2000, o mistério acabou. Mas aconteceu exatamente o contrário. A especulação não só continuou, como ganhou mais força, girando em torno de uma única pergunta. Será que contaram tudo pra gente? E aqui está o ponto central da discórdia. Muita gente acredita que o Vaticano revelou só a parte visual da profecia, ou seja, a descrição da cena, mas teria guardado as palavras da própria Virgem Maria, que explicariam o significado de tudo aquilo. Como o analista disse, foi como receber um filme mudo. Temos as imagens, mas não o áudio que dá sentido a elas. Isso dividiu completamente as opiniões. De um lado, você tem a interpretação oficial do Vaticano, que conecta a visão com as perseguições do século XX e que diz que o ápice disso foi o atentado contra o Papa João Paulo II em 1981. Do outro lado, tem a teoria de que a parte mais importante, a razão real do atraso de 40 anos, foi omitida. Um aviso sobre uma grande crise de fé, uma apostasia, vindo de dentro da própria igreja. Mas olha só, deixando de lado toda essa controvérsia e especulação, existe uma parte da mensagem, um núcleo, sobre o qual todo mundo concorda. É o ponto fundamental de tudo isso. Antes de toda aquela cena da cidade em ruínas, tem um momento crucial. O anjo com a espada de fogo aponta para a terra e grita 3 palavras. São as únicas palavras faladas em toda a visão. Penitência, penitência, penitência. E esse é o coração da mensagem de Fátima.
Não importa como a visão é interpretada, esse chamado à conversão, a uma mudança de vida, é direto, é universal e, para muitos, é a parte que realmente importa. No final das contas, se as profecias já se cumpriram ou se ainda estão por vir, o chamado para uma reflexão pessoal, uma mudança de coração, continua atual. Isso nos deixa com uma questão final. Em um mundo tão cheio de incertezas como o nosso, qual a relevância que uma mensagem de conversão tem nos dias de hoje?